7h21, vamos conversar agora sobre a DESO. Muito foi dito, muito foi cantado em prosa e verso. Caiu, né, como uma luva para muitos, porque é um momento político, mas a DESO vem no meio de uma celeuma enorme já há alguns anos. Milton Andrade, que é o presidente da agência Desenvolve Sergipe, está comigo. Milton, bom dia, obrigado por sua vinda ao nosso programa. Bom dia, Messias Carvalho, bom dia a toda a equipe da Rede Rio FM e um bom dia especial aos ouvintes. Teixeira ligadíssimo você também, viu? Sempre, nosso amigo. Eu queria fazer o seguinte, Milton, ouvi todas as histórias possíveis e imagináveis que dizem respeito a essa privatização da DESO. Antes, vamos vender a DESO, vamos entregar a DESO. Durante, né, o quanto vai custar a DESO, o que vai ser DESO. Aí vem, é parceria público-privada, é venda, é entrega ou não é. E depois, tudo repetitivo. O que é que tem de verdade? Primeiro, por que essa comercialização? É venda ou é parceria público-privada e o porquê dela? Nem venda, nem parceria público-privada. É uma concessão parcial de água e esgoto. Em 2020 foi aprovado um novo marco regulatório do saneamento. Nesse marco regulatório estão previstas algumas metas. São 3 grandes metas. Esse marco foi aprovado em 2020 no Congresso Nacional. Congresso Nacional, Lei Federal. Lei Federal. E, inclusive, os estados, os municípios que não atingirem essas metas estariam proibidos de receber verba federal. Essa é a punição. Então, quais são essas 3 grandes metas? Primeira meta, 99% de água tratada nas torneiras. Segunda meta, 90% de esgoto tratado, coletado e tratado. E terceira meta, um percentual de perdas de no máximo 25%. Como está Sergipe, como está a DESO nesses números hoje? A DESO tem um esgoto tratado de mais ou menos 42%, 44%, água tratada de 93% e perdas de 57%. E quanto está previsto de investimento para poder, durante esse período de concessão, se fazer necessário? 6 bilhões e meio de reais. Aí eu pergunto, o Estado tem esse dinheiro? Claro que não. Os municípios têm esse dinheiro? Muito menos. E a DESO? A DESO estava vivendo a melhor fase financeira dela. Foram 2 anos seguidos de lucro de 40 milhões. Antes disso, os lucros eram próximos a 2, 3, 7 milhões de reais. Bom, com 40 milhões para 6 bi está um pouquinho longe. E aí, baseado nessa necessidade, o governo do Estado, sabiamente, adotou um modelo de concessão parcial, no qual a empresa pública continua operando, a DESO continua existindo, e ela reduz o seu escopo de atuação, a sua área de atuação. Vamos lá. Como funciona a energia? Uma empresa produz, outra empresa distribui. Na água, a produção está com uma e a distribuição também. O governo fez, o meu maior investimento está na distribuição e no esgoto. A produção da água não é caro, o investimento é baixo, 450 milhões ao longo de 20 anos. Esse dinheiro a DESO tem, não precisa fazer concessões ou PPPs ou privatizações. Então o governo separou quem produz e quem distribui, ao mesmo modo do setor elétrico. A DESO vai produzir a água, ou seja, captar água bruta e tratar, enquanto o concessionário vai distribuir e fazer a coleta e tratamento de esgoto, que é onde está a maior parte do investimento. Então, esse foi o modelo adotado, já é um modelo adotado por diversos outros estados, Alagoas, Rio de Janeiro, e a gente ficou muito satisfeito com o resultado. Nós podemos dizer que Sergipe teve, proporcionalmente falando, a melhor concessão parcial de saneamento da história do Brasil. Foram 4 empresas disputando, foi uma proposta de 4 bilhões e 500 milhões de reais, um valor considerável, é o maior aporte de recursos de uma única vez, por um único motivo da história de Sergipe. E além desse recurso ir para o Estado e para os municípios, também tem os 6 bilhões e meio de obra. Então nós estamos falando de outorga mais obra, de um investimento em Sergipe de 11 bilhões de reais, somente por conta da concessão. A empresa comprou, vai pagar esses 4 e vai ter que investir mais 6.
4,5 e mais 6,5. 4,5 mais 6,5. Não mate meus um bi a mais, não. Vai a 11 bilhões de reais. É porque um bi, para mim, tá. Matou um bi, esqueceu um bi, detalhe. É bobagem. Ninguém esquece lá em casa. Troco, né? De jeito nenhum. Bom, então, o que entra no cofre do Estado é 4,5 bilhões. Qual é a regra para a chegada desse recurso? E o que todo mundo está querendo saber. Nós estamos ao vivo aqui em Estância. A Estância tem o seu próprio sistema, tem o seu SAI e tem uma parte da DESO, né? Mas nós estamos aqui cobrindo praticamente todo o estado e está todo mundo de orelhão assim, bem antenado, né? Quem é contra e quem é a favor, né? Antes de você falar sobre isso, Milton, eu quero esmiuçar das razões, dos prós e dos contras. Tudo isso é medido. Quando você faz um processo licitatório, você vai mergulhar no projeto base, você faz toda a crítica, né, do que é necessário para investimento, do resultado que se almeja alcançar, né, e de que forma, dos viés de viabilidade daquele projeto. Tudo isso vocês calcularam na DESO? Sim. Conhece a comercialização da DESO? Me conta os resultados, depois a gente fala do dinheiro. Com toda certeza, Messias. Esse projeto foi estruturado pelo BNDES, com a consultoria e verificação da Ernst Young. Então, o maior banco de estruturação de projetos do país, que é o BNDES, com uma das 4 maiores consultorias do mundo, né? Uns dizem que é maior, outros dizem que é a segunda maior. O fato é, uma das maiores do mundo. Ela é sediada em Londres, tá? Ernst Young. Sem dúvida alguma, incontestável a qualidade de quem fez e de quem auditou os estudos. Então, tudo isso foi pensado, e um dos motivos do nosso sucesso no leilão foi justamente um projeto muito bem modelado, muito bem feito. O Piauí tentou fazer a concessão parcial de água e esgoto, não conseguiu. No dia que chegou lá o prazo para apresentar as propostas, nenhuma empresa apresentou proposta, 0. São Paulo fez a privatização. São Paulo foi privatização, não foi concessão. Mas mesmo São Paulo, com toda a pujança e tamanho de São Paulo, sabe quantas empresas apresentaram? Uma. Somente uma. Fez com uma só, com a proposta mínima. O Rio Grande do Sul também fez. Não foi concessão, foi privatização. Privatização. Rio Grande do Sul, um estado com 11 milhões de habitantes. 4,1 bi. 4,1 bi. Nós fizemos 4,5. Sergipe sendo concessão, que é bem menos que a privatização. Na privatização você compra inclusive o imóvel, os computadores, tudo da empresa. Na concessão a empresa pega tudo zerado. Ela não tem um funcionário, ela não tem uma sede, ela não tem uma sala. Ela não tem um estúdio como esse aqui para botar uma pessoa. Ela vai ter que estruturar tudo do zero. E nós conseguimos fazer com 4,5 bi aqui em Sergipe, quando o Rio Grande do Sul, com uma empresa só, conseguiu 4,1 bi. A área que está a DESO hoje vai para a empresa ou vai continuar a DESO ali na rua? Continua a DESO, não muda nada. Ela vai montar a sua estrutura? Isso. Eu vou ao intervalo, tem perguntas chegando aqui, mas eu quero assim, dissecar, né? Eu vou deixar no ar 2 perguntas, exatamente. Uma que é importantíssimo, que é a distribuição desse recurso, né? No que ele vai ser aplicado pelo Estado, quanto cabe ao Estado. Vou trazer a fala do Dr. Eduardo Hollenberg Cortes, que é do Ministério Público de Contas, procurador-geral, falou na quinta-feira, lá na sessão do Pleno, e a pergunta: se não vendesse a DESO, ou se não fizesse essa concessão, né, o que aconteceria? Um pouco de projeção, mas é tudo lastreado em cálculos, né, em números que você tem. Olha, o CREF 20, Conselho Regional de Educação Física da 20ª Região, trabalhamos para fortalecer o profissional da educação física, viu? E atenção, a Vida Assistência à Saúde, uma empresa genuinamente sergipana, tá? Realização de exames, ROUT, MAP, ECG, coleta domiciliar, atende todos os convênios e todas as clínicas. E agora credenciada pela Petrobras também para remoção e também pelo laboratório Dimese, com 35 anos de experiência. E agora parceria com a Vida. Fique em casa, fique tranquilo e seja bem atendido. 0800 941 2866. Intervalo e eu volto. Você fica comigo. Você
Você está ouvindo Jornal da Rio, primeira edição. Jornalismo líder e independente. Rede Rio de Comunicação. Agora ficou mais fácil recarregar o seu cartão Mais Aracaju. A Rede Pio está na cidade para tornar o seu dia a dia mais prático. São diversos estabelecimentos que disponibilizam nossos serviços. Acesse pio.com.br e conheça a nossa rede de vendas, com opções de pagamento como dinheiro, Pix, débito ou crédito. Vai usar Mais Aracaju? Escolha a Rede Pio e tenha facilidade no seu dia a dia. Grande reabertura do Posto São José. Na hora de abastecer seu veículo, vá direto ao Posto São José. No Posto São José tem a garantia de qualidade do seu abastecimento. Temos uma excelente equipe de frentistas que executam um trabalho rápido e eficiente. O Posto São José fica na Avenida Gonçalo Prado Hollenberg, com a Rua Construtor João Alves, próximo a clínicas e hospitais. Posto São José, sinônimo de conforto e credibilidade. Instagram, @Rede de Postos Andrade. Aerotour, sempre inovando para melhor lhe atender. Além de ser a única no aeroporto, você também encontra lojas da Aerotour no Hipersul Melício Machado e na Galeria Flora Center na Hermes Fontes, com a qualidade que você já conhece. A Aerotour, com as menores tarifas e os melhores pacotes. Ligue 3214-5656. Aerotour, 23 anos, voando sempre com você em primeiro lugar. A paixão que move um atleta olímpico é a mesma que impulsiona os atletas da vida real. Por trás de cada gota de suor está o profissional de educação física. Esteja você nas Olimpíadas ou competindo com seus próprios limites. Todos precisam de orientação. 1º de setembro, Dia do Profissional de Educação Física. Uma homenagem do Sistema Confef-Crefis. Você sabia que a educação física na escola vai muito além do esporte? É na quadra que aprendemos disciplina, trabalho em equipe e como cuidar da nossa saúde. É ali, no movimento, que o corpo e a mente crescem juntos, criando hábitos saudáveis que levamos para a vida toda. Por isso, na escola, a educação física deve ser prioridade com profissional registrado. A sua saúde é nossa missão. Na escola, a educação física deve ser prioridade. CREF 20 Sergipe. Você busca uma experiência gastronômica inigualável? Então venha nos conhecer. Delicie-se com cortes especiais, carnes preparadas na parrilla argentina e um buffet repleto de opções e sabores. Nosso ambiente aconchegante e intimista é perfeito para momentos especiais. Além disso, aprecie frutos do mar e deixe-se envolver pela música ambiente. Sal e Brasa é mais do que uma churrascaria. É uma experiência única. Venha conhecer a melhor da gastronomia conosco. O Ju Urbano se conecta à natureza para que a sua felicidade seja como tem que ser, integral. Arbo Residência. O seu próximo CL no novo bairro da cidade, o Central Garden. 2 ou 3 quartos sendo uma suíte e um novo conceito de ambientes integrados. Com localização privilegiada, conectada aos principais pontos da cidade. Arbo Residência. O primeiro residencial de apartamentos do Central Garden. CL. Solidez e qualidade. Hora de votar em quem vai nos ajudar a colocar a sua cidade no rumo certo. Em Barra dos Coqueiros, vote Danilo. Obrigado, meu presidente Lula, pelo apoio e carinho que o senhor sempre teve por mim e ao povo da Barra dos Coqueiros. Vamos cancelar o aumento abusivo do IPTU e acabar com a cobrança do IPTU para quem ganha até 2 salários mínimos. Vote Danilo de Lula, vote 13. CYD 797, 102.3 MHz. Rádio Rio FM 102. Rio FM. Voltamos com o Jornal da Rio, primeira edição. Jornalismo líder nas manhãs. Dias Carvalho. Estou de volta exatamente às 7 da manhã, mais 35 minutos, hora certa para você. Tá o volante, meu irmão taxista. Obrigado aí pela carona, tamo juntos, hein? Vamos até às 8 da manhã e com Milton Andrade, da agência Desenvolve. Foi o homem que construiu todo esse processo de concessão da DESO, né? Que gerou aí essa vultuosa quantia. E é gente contra, é gente a favor.
Eu quero que ele me responda exatamente isso. Como é que está essa guerra do é contra, do é a favor? Antes eu quero lembrar você, olha, está aberta a temporada de compras na Renault. Transforme seu jeito de viver com o SUV dos compactos, com os vídeos em 2025. Nesse mês, com mega desconto de R$ 11.600 por apenas R$ 62.990 e com taxa zero em até 60 meses e pronta entrega. Renovel Tancredo Neves, número 600. E é um Renault. Milton Andrade. Vamos continuar aqui essa discussão. Ele deixava no ar a pergunta dos 4,5 bilhões, como vai ser investido, eu quero que você explique. Mas antes, como é que você viveu essas últimas semanas, né, junto ao governador Fábio Mitidieri? Virou uma guerra que a gente está vivendo no momento político. Aí você, na política tem sempre o contra e o a favor, né? E tem também muito pelo contrário. Mas nesta guerra, né, de informações, né, que cada um tem uma história, cada um tem uma versão, cada um conta um conto. Passaram do ponto? Como você viveu para chegar e fechar essa história? Ou não ligou para nada e apenas tocou? Não, lógico que a gente tem que estar atento a tudo que está se falando para evitar desinformação. Então, não teve um único momento que a gente se omitiu do debate. Né? A gente, todas as vezes que se fez necessário, nós fomos às rádios, à televisão, às redes sociais, utilizamos todos os meios de comunicação, imprensa escrita, para restabelecer a verdade e trazer o nosso ponto. Né? O sindicato, que foi mais quem combateu, fez o papel dele, não esperávamos absolutamente nada diferente do que foi feito. Ao final reconheceu que não é privatização, que é concessão. Então, assim, o ano eleitoral municipal também torna uma pauta, né? Transforma esse assunto numa pauta. E toda vez que tem política na mesa, a verdade muitas vezes é assassinada primeiro. Então, você, por interesses políticos ou para gerar desgaste político do adversário, fica colocando culpa em quem não tem culpa, colocando fato onde não tem fato, enfim. Mas nós nos omitimos do debate hora nenhuma. Todas as vezes que a gente achou que era necessário restabelecer a verdade, a gente foi para o confronto de ideias, para o confronto de narrativas. E como a verdade estava do nosso lado, está do nosso lado, tornou o caminho muito mais fácil. A discussão sempre foi vender ou não vender. Qual foi o momento que o governador lhe disse, vamos vender a DESO? Não, nós não vendemos a DESO. Aliás, vamos fazer a concessão. Isso. Você vê que está impregnada a história. Então, pacificando. Não houve a venda da DESO. A DESO vai continuar como empresa. Os seus funcionários vão continuar funcionários da DESO? Exatamente, não muda nada. Os funcionários são da DESO, não da empresa. Eu tenho uma pergunta de um ouvinte aqui dizendo, vai demitir todo mundo? Não, também não vai demitir todo mundo. A DESO continua onde está, linda, bela e maravilhosa, na Campo do Brito. Exatamente. A empresa vai se instalar em outro local, tá? Quando foi o momento que se discutiu que era necessário mesmo essa... Durante a campanha, o próprio governador Fábio Mitidieri já dizia que fazia concessão. Ele está sendo coerente com o discurso de campanha dele em 22. Não tem cavalo de pau em narrativa, não tem contradição de ato com fala, nada. Ele anunciou na campanha. Não venderei a DESO, não privatizarei a DESO, porém, a concessão parcial de água, de saneamento nós precisamos fazer para atender a legislação, para tirar o esgoto ao céu aberto, para universalização, para chegar água para todo mundo, para acabar com a intermitência. Então, isso ele disse durante a campanha. Aí vem sempre aquela pergunta natural, né? E ficando como estava, não daria para chegar a isso que você disse, que precisa chegar para todo mundo a água, que precisa melhorar o serviço para todo mundo? Sim, daria. Era possível fazer isso. Em 58 anos. Não em 8. Em 58 anos. Então a gente teria que virar para dona Raimunda em Poço Redondo e dizer, olha, essa água que falta, passa 15, 20 dias no mês sem água, se preocupe não. Daqui para 2080 a gente resolve. Era isso que teria que ser feito. Então eu acho que é uma decisão muito fácil de se tomar. Quando você vê que o Estado não tem capacidade de resolver sozinho o problema, é chamar quem tem capacidade, quem tem recurso para isso. Ou vamos esperar 58 anos. Então ficou muito fácil decidir. Se não vendesse, se não fizesse a cacofonia de novo, se vocês não fizessem essa concessão, né, o que seria da DESO hoje? E do SAIS?
a DESO, ela continua... Porque você tem a questão do marco regulatório, né? Poder-se-ia pensar alguma coisa em intervenção, porque o marco, ao que me parece, ele criou em 2000, com a decisão do Congresso Nacional. 2020, isso. 2020. Isso. Criou uma linha de corte, né? Tanto é que se fala em marco regulatório e estabeleceu obrigações para as empresas. Isso. Até 2033, que não atingisse, ficaria proibido de receber esse tipo de investimento em água e esgoto da União, que é um dos principais investidores no setor. Então, assim, seria uma punição gigante para a população. Se ela não conseguiu resolver a universalização recebendo a porta da União, imagine quando ficasse proibida. Aí é que o negócio ia ficar pior ainda. Então, assim, a gente fica questionando os caminhos da concessão. E não fazer a concessão. Qual o custo? Eu te digo, 1.400.000 de sergipanos sem esgoto tratado, 56 piscinas olímpicas todos os dias, in natura de esgoto jogado nos rios, 56 piscinas olímpicas todos os dias in natura de esgoto jogado nos rios, quase 350.000 sergipanos sem água tratada nas torneiras, e sofrendo com intermitência, com a falta de água, quase 1 milhão de sergipanos. Esse era o custo de não fazer a concessão. Era prorrogar esse sofrimento por mais quase 6 décadas. Não podemos tapar o sol com a peneira. E se tem quem invista, por que você vai estar pesando as costas do Estado com esse tipo de investimento se tem quem invista? Se isso não vai aumentar a tarifa, está previsto no contrato. Se isso não vai aumentar a tarifa, nós já pagamos a segunda maior tarifa do Nordeste. Não tem preço reprimido. Não tem preço a ser reposicionado. Já pagamos acima do mercado. Então, Messias, a gente só tem ganho com a concessão. É o início de um novo ciclo econômico. E agora chega a hora de discutir os próximos passos. O que precisamos fazer de qualificação de mão de obra para que o emprego fique em Sergipe e não traga pessoas de fora? Vamos formar técnicos de saneamento? Vamos. Vamos formar pessoas em telemetria, big data, informações? Vamos trabalhar com a mão de obra que vai ser necessária. Fazer cursos de curta duração. Utilizar o primeiro emprego, já que serão 7 mil novos empregos gerados diretamente, mais 13 mil empregos gerados indiretamente. Vamos usar o primeiro emprego, um programa maravilhoso do governo do Estado, onde o governo paga uma bolsa para a empresa durante 4 meses, e após esse período, basta a empresa contratar 30% dos funcionários que ela teve durante esse período, sem custo algum. Nós vamos estar vivendo um novo ciclo de desenvolvimento econômico, tal qual vivemos no petróleo lá atrás. Lembra? A Petrobras lá atrás, como foi bom para Sergipe, como desenvolveu Sergipe. Infelizmente perdemos esse ciclo. O saneamento vai ser igual. A DESO continua da DESO? A DESO continua do Estado. Do Estado, continua, fez-se apenas essa concessão. Não há perspectiva de demissão. Estou respondendo aqui a perguntas que estão sendo feitas. Como fica a situação do SAAS e como fica a distribuição desses recursos? Aliás, há um questionamento. Vamos aplicar esse dinheiro como? A fala esta semana, na quinta-feira, do doutor Pesadão, doutor Eduardo Hollenberg Curtis, na sessão do Tribunal de Contas do Estado, falou o conselheiro Felizola, falou o conselheiro Ulisses Andrade, falou a conselheira presidente Suzana Azevedo. Eu tenho um trechozinho da fala do doutor Eduardo Hollenberg Curtis. Excelentíssima senhora presidente, excelentíssimos senhores conselheiros, conselheira, doutora Angélica, doutora Gilane, servidoras e servidores, advogados aqui presentes, professores, estudantes da Universidade Federal do Sergipe, alunos do professor Roberto, da disciplina Sociologia Geral Jurídica, sejam bem-vindos também a este tribunal. Excelência, eu também quero me somar a todos os votos, tanto de congratulações como de pesar, também subscrevendo todas as palavras aqui ditas em relação ao falecimento da senadora Maria do Carmo Alves. E a respeito também informo que o Ministério Público de Contas lançou também a sua nota de pesar, assim que soubemos do ocorrido. Mas também quero parabenizar Vossa Excelência pelo merecido homenagem que recebeu do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais e também de meus colegas procuradores de contas,
né? Eu já sabia dessa homenagem surpresa e fiquei muito feliz também que Vossa Excelência tenha recebido essa dupla condecoração, né? Tá de parabéns, merecido. E também quero desejar uma excelente viagem a Vossa Excelência, que seja proveitosa, que vá e retorne em paz. Excelência, no mais, como Vossa Excelência observou, no dia de ontem tivemos o leilão da concessão de serviço de água e saneamento do estado de Sergipe, um processo que a gente tem se dedicado nos últimos meses, semanas. E eu queria apenas registrar, Excelência, que foi uma operação financeira muito bem sucedida, como destacado Vossa Excelência, e apenas gostaria e lamento, né, a nossa preocupação é que o governo não, de certa forma, não tenha possibilitado ao tribunal uma atuação, uma manifestação conclusiva, não é, antes mesmo da publicação do edital e antes da realização do leilão. Na opinião do Ministério Público de Contas, era importante que o Tribunal de Contas, enquanto agente de controle, tivesse tido essa oportunidade nas diversas reuniões que fizemos com auditores dos demais tribunais de contas. Isso ficou evidente da importância de que o Tribunal de Contas preventivamente tivesse feito uma manifestação conclusiva sobre a modelagem mesmo da concessão. E nós mesmos do Ministério Público de Contas levamos essa preocupação ao governo do Estado, à Procuradoria-Geral do Estado, à Casa Civil, à Desenvolve-se, porque não é ser contra ou favorável à operação, não se trata disso, mas da necessidade, inclusive em termos de segurança jurídica e de eficiência, que esse processo tivesse passado pela validação do Tribunal de Contas. E a gente sabe que as pessoas que fizeram isso têm experiência, sabem que era importante essa manifestação do Tribunal de Contas. Por exemplo, sobre a explicação sobre a falta de mecanismos que garantissem a modicidade tarifária, ou seja, que o serviço fosse prestado dentro de um valor que fosse razoável para os usuários. Explicação e melhor repartição dos riscos do contrato, da matriz de riscos. Considerando inclusive que muitas delas levam ao reequilíbrio econômico-financeiro com responsabilização do poder público ou uma contrapartida extra do usuário em termos de tarifa. Uma falta de explicação sobre como vai ser calculada a tarifa efetiva, como é que a incidência do índice, o indicador de desempenho geral, a partir do 3º ano do contrato, e do índice de tarifa social vai implicar em termos de reajuste para os usuários. Acho que é outra coisa que não ficou muito claro. Inclusive para os usuários do SAIS, atualmente atendidos pelos SAIS dos municípios, São Cristóvão, Carmópolis, essa alteração da estrutura tarifária vai ser de forma imediata. Então, os impactos da Lei 10.898, que fala da tarifa social, os riscos de sustentabilidade para a companhia de saneamento do Estado, ela vai vender a sua água a um preço já estabelecido, e em que medida isso vai garantir realmente a sustentabilidade do funcionamento da DESO, considerando que se a DESO não cumprir com suas obrigações, inclusive exigência de construção de infraestruturas para atender a demanda de água da concessionária, isso pode implicar também ou no reajustamento de tarifas ou um rearranjo de obrigações por parte da contratada, ou mesmo de aportes orçamentários. Um olhar específico sobre a estrutura da agência regulatória de Sergipe, que vai ter então o papel de fiscalizar e de regular. E por fim, já foi citada aqui a situação dos recursos que serão transferidos tanto para o Estado como para os municípios. E aí eu sugiro a Vossas Excelências que nos debrucemos sobre a possibilidade de estabelecer uma forma de fiscalização mais efetiva, seja exigindo uma maior transparência no recebimento e no gasto desses recursos, através de portal de transparência, a partir da exigência de um plano de aplicação, porque é um recurso que eles vão receber praticamente uma única vez, Bom, tá aí a fala do Dr. Eduardo, procurador-geral do Ministério Público de Contas. Na sua fala estão ali encerradas muitas das perguntas que todo mundo quer fazer, Como fica perto do SAI, como será essa redistribuição, Há uma restrição
né, que ele disse que o tribunal vai criar suas matrizes de fiscalização, quanto à aplicação desse recurso, não pode aplicar em tudo, não pode gastar de qualquer jeito. E aí a pergunta que ficou, né? Como chegam esses 4,5 bilhões? Quando chegam, como será essa partição? A partição está 10% para a DESO, 1% para desenvolve-se pela coordenação dos estudos, 200 milhões para a PDV e todo o resto dividido entre Estado e municípios. E esse dinheiro chega, a primeira parcela está dividida em 3 parcelas, 60% na assinatura do contrato, então imagina assim, 60 dias, algo próximo a isso, 20% com 6 meses da assinatura e mais 20% com 2 anos da assinatura. Sobre a matriz de risco, a DESO continua operando, como nós dissemos, né? Ela tem a responsabilidade de entregar água para a concessionária distribuir. Então, em qualquer negócio, em qualquer atividade que se desempenhe, você tem responsabilidades e obrigações. O que vai ser exigido da DESO é que ela entregue uma água tratada, com qualidade, para que essa água seja distribuída para a população. É somente isso. Também não dá para eximir ela de tudo, né? Ela tem que... Ela tem que manter, claro, a produção de água, que a empresa entrou aí com esse investimento, vai investir mais 6 bilhões, isso. Que esses 6 bilhões seriam necessariamente em quê? Em novos ramais de distribuição de água? Troca de tubulação, crescimento da rede de tratamento de esgoto, troca de tubulação da distribuição para reduzir as perdas. Hoje, Messias, 57% da nossa água é perdida. 57% da nossa água é perdida, mais da metade. Então, a cada 2 litros, mais de 1 litro é jogado fora e menos de 1 litro é distribuído para a população. Então, quando você fizer a troca da rede, quando você combater as ligações clandestinas, esse percentual de perdas no máximo ficará em 25%. A empresa vencedora, a Iguá, tem uma cidade lá em São Paulo chamada Palestina, que ela é concessionária lá também. E sabe quanto é o percentual de perda lá? Aqui em Sergipe, 57%. Lá em Palestina, São Paulo, 12%. Pouco menor que 12%. Isso significa dizer que exigiremos menos águas dos rios, teremos menos custo com a produção de água, teremos um horizonte maior. Se hoje o que se tem de capacidade hídrica suporta X milhões de habitantes, com a redução do desperdício vai suportar o dobro ou o triplo dos habitantes. Então tudo isso dá um ganho de eficiência muito grande para o Estado. E em 35 anos, tudo isso volta para o governo do Estado, volta para dentro. Todas as obras são revertidas ao patrimônio do Estado em 35 anos. E aí daqui a 35 anos será decidido se faz uma nova concessão, se prorroga a concessão ou se o Estado devolve para a DESO operar a operação por completo. Já está escalonado, Milton Andrade, como será a partição desse recurso? Por exemplo, nós temos situações, Estância, Carmópolis, SAI, e todos os municípios, Canindé de São Francisco, né, Santa Luzia do Itani, quanto cada um vai receber? São todos os municípios que vão partilhar desse processo? O governador Fábio, de maneira democrática, optou pelo modelo de um valor mínimo para cada município. Do contrário, tem municípios que não têm viabilidade econômica, então não teriam direito a recurso algum. E aí, o governador Fábio, de forma democrática, mais uma vez dizendo, utilizou um valor mínimo de 2,5 milhões para cada município. Como teve ágio, o menor valor ficou com 3.255.000 reais. Esse foi o menor valor que deve ficar. Esse número é um número estimado, porque a avaliação do SAI pode ter uma variação para cima ou para baixo, mas, em regra, o valor é esse aqui. Então, nós tivemos aqui um valor um pouco superior a 3 milhões de reais, 3.250.000 reais. Que você pega um município que não tem, como você falou, viabilidade econômica, em que as contas não pagam o investimento. Exatamente. A população é baixa. Então, a rede não receberia nada porque não teria ali nenhum lucro a oferir, né? O Beto manda aqui um comentário: esse rapaz Milton Andrade é o quadro mais preparado do segmento político de Sergipe, precisa de mais espaço no governo. Tem muita gente aqui mandando pergunta, não dá para atender todo mundo, eu peço desculpa, viu? Mas olha, não deu para mandar o link para todo mundo, já estou chegando aqui no final do programa e eu precisava ter essa entrevista com
o presidente para a gente tirar as dúvidas, responder a todas as perguntas, a tudo que já tenha sido colocado. E vamos esclarecer. Quem tem SAI, por exemplo, a situação de Estância. Estância está em peso lhe acompanhando, lhe ouvindo. E deve ser modelo para os outros. O SAI realmente é diferente da DESO. O SAI, a concessão foi completa, não foi parcial. Então, os 3 municípios que têm SAI, a operação vai ser 100% feita pela concessionária. Os municípios estarão recebendo um recurso, tanto pela indenização do SAI, quanto pela outorga dos contratos. Então, o município como Estância vai estar recebendo recurso, Carmópolis também, São Cristóvão também. E é um recurso mais que suficiente para que as administrações olhem e solucionem eventuais necessidades com 4 funcionários. Os quadros do SAI próprios são baixos, 70 funcionários, 80 funcionários, não mais que isso. Então, vai passar por uma decisão administrativa dos próprios municípios. Mas facilmente isso pode ser remanejado para a administração direta, para outras autarquias ou órgãos da administração direta do município, para que não tenha nenhum tipo de prejuízo, assim como os servidores da DES não tiveram prejuízo, para que os servidores do SAI não tenham nenhum tipo de prejuízo. Um dos marcos dessa história é não demitir servidor, trabalhador, e não ter aumento da conta. Acho que é o grande medo, os 2 grandes medos da população. E ter melhora do serviço, né? Que é outro marco fundamental. Exatamente isso, Messias. Aqui na DES nós temos um quadro, por exemplo, de servidores aposentados ou aposentáveis extremamente inchado. A DESO tem 1/3 dos seus servidores que custam 2/3 da folha. Né? Então, naturalmente, alguns ajustes serão necessários. Por exemplo, com o fim da distribuição e da coleta de esgoto feita pela DESO, não vai ser necessário gerente, coordenador, funções que geram gratificação serão naturalmente reduzidas, porque essa atividade não vai estar sendo mais exercida pela DESO. Então, alguns ajustes necessariamente serão feitos, por óbvio, mas o impacto diante do ganho é mínimo. Vai ter PDV? É um pedido dos trabalhadores. É um pedido... A empresa DESO tem um conselho de administração, o assento dos funcionários, dos empregados da DESO, o representante pediu em reunião que fosse reaberto um PDV. Bom, e só fechando, Milton, agradecendo já a sua presença aqui, chegamos já ao final do nosso programa. Não teremos aumento da tarifa. Em que ponto do contrato isso está estabelecido? A que tempo? E a partir daí, em que bases? A tarifa não será reajustada. Nós teremos, durante 3 anos, apenas reposição inflacionária. É o que já acontece hoje com a DESO. Então, nós não teremos nenhum tipo de impacto no bolso do consumidor. Teremos, sim, melhoria de serviço. E com a redução das perdas, de 57% para no mínimo 25%, se torna ainda menos necessária o aumento de tarifa. Essa fiscalização toda, esse trabalho que você envolve, porque quando você fala em perda de 57%, dentro dessa perda tem gato, tem ações criminosas, ela vai operar modelo Energisa hoje. Né? Exatamente. Tem roubo de água, porque se fura muitas adutoras, se vaza aí sertão afora, não em todos os locais, mas em alguns, são ações absurdas. E quando você pensa em 57% daquilo que se produz, joga no lixo, é brincadeira, né? É um desperdício muito alto. É água tratada. Bom, a partir de quando, então, essa regra começa a funcionar? A partir de quando teremos essa outra cara para o Estado de Sergipe? 60 dias? Para a assinatura do contrato, 6 meses de operação assistida. A DES vai continuar operando por mais 8 meses, pelo menos. Que a empresa vai ficar assistindo a DES operar para que nessa transição tenha o menor impacto possível para a população. Então, formalmente, só daqui a 8 meses é que ela no mínimo 8 meses para iniciar, no comando, efetivamente. Para iniciar os processos de melhoria. Então, assim, não vai ser daqui a 8 meses todos os problemas resolvidos. São obras debaixo do solo que levam tempo. Então, vai ser muito mais rápido que os 58 anos estavam previstos. Em 8 anos, nós teremos toda a universalização atingida. Só para a gente fechar mesmo, já cravando aqui 8 da manhã, esses recursos que ficarão para o Estado serão investidos em quê? É outro ponto de preocupação que eu já tinha colocado no meio da entrevista. O governo, você que é da Agência
Desenvolve Sergipe. O que isso pode mudar ou vai mudar na cara do Estado? São obras de infraestrutura ou pagamentos de precatório. Somente isso. Então nós temos, não pode gastar com show, não pode gastar com salário, não pode gastar com aluguel, nada de custeio. Investimentos em infraestrutura e pagamentos de precatório. Então realmente é a forma que a gente encontrou de deixar um legado desse. Não teremos outra concessão desse porte a ser feita. Então a forma de se encontrar um legado foi botar esse requisito. Ok, perfeito. Muito obrigado, Dr. Milton Andrade, por sua vinda aqui na Rede Rio FM. Eu que agradeço o espaço, Messias, estamos sempre à disposição. E agradecer também a participação dos ouvintes, que, embora somente um a gente tenha lido, eu vi que foram muitas mensagens. Não deu para atender todo mundo, não. Ali é quase ninguém, penso que preferia apenas uma mensagem que ele cumprimentou, mas não dava, senão teríamos que fazer mais 2 horas de programa. Um grande abraço, Milton. Um abraço, Messias. 8 da manhã, mais 1 minuto, 40 segundos. Uma extraordinária segunda-feira, uma extraordinária semana. Agradecendo a visita ilustre do meu querido Janison Nascimento, marcando um novo encontro para amanhã com toda a equipe. Ana Isabelle, que é o Pesadão, a partir das 6 da manhã. Até lá. Acabamos de apresentar Jornal da Rio, primeira edição.